Bora aprender um pouco mais em 1 Samuel. Tô lendo o capítulo 23. E aqui tá falando sobre quando Davi protegeu a cidade de Keila. Ela estava sendo atacada pelos filisteus. E ele consultou a Deus se era para ele ir lá proteger a cidade. Deus falou assim, pode ir. E ele foi. E aí Saul pegou e ficou sabendo que ele estava lá. Falou assim, agora eu vou pegar Davi, porque a cidade é fechada, então eu vou, como se diz, encurralar ele lá. Quando Davi ficou sabendo que Saul ia vir atrás dele, ele pediu ao sacerdote consultar a Deus. Deus, Saul, é verdade mesmo que Saul vai vir me pegar? E Deus falou assim, vai. E os líderes de Keila vão me entregar? E Deus falou assim, vai. Aí, gente, Davi foge pro deserto e fica perambulando pelo deserto para Saul não encontrá-lo. O que eu aprendo aqui? Que Deus, ainda que eu tenha uma palavra vinda dele, eu vou passar por processos. E muitas vezes eu vou para o deserto. Se você ler o versículo 14, está falando assim, Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Deus podia ter virado para Davi e falado assim, ele vai vir, mas pode ficar tranquilo que eu não vou deixar que ele te encontre, não. Não, mas o que Deus fez? Ele permitiu que Davi fosse para o deserto, saísse de um lugar que certamente era mais seguro, que era uma cidade que inclusive tinha trancas, ele podia fazer com que Saul não entrasse. Deus tem esse poder? Tem, mas ele permitiu que Davi fosse para o deserto e o protegeu lá. Não permitiu que Saul encontrasse. E também não avisou para Davi que não ia permitir que Saul encontrasse, não. Então, muitas vezes o deserto que nós passamos na nossa vida é momento de aprendizado, de confiar em Deus. Deus não escondeu de Davi que ele ia ser perseguido, tanto que ele perguntou, ele podia falar assim, não, pode ficar tranquilo, eu vou resolver esse BO. Deus permitiu que ele passasse por esse processo. E às vezes nós temos nos apegado à fala de homens, dizendo assim, não, você tem uma promessa? Não vai ter BO nenhum. Aqui é uma prova. Que ainda que tenhamos promessa, nós seremos forjados. E geralmente vai ser no deserto. Que Deus te abençoe.